Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Comecei uns minutinhos mais cedo, porque hoje eu vou tentar transmitir aqui simultaneamente pelo Instagram também. Amém. Só um instante aqui que eu estou ajustando aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube e pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos aí no nome de Jesus. Eu não consigo interagir com todo mundo, são muitos comentários, né? Mas eu quero iniciar esse momento nosso aqui de culto, lamentando a morte de mais de 500 mil pessoas por causa da Covid-19. Atingimos ontem, no sábado, dia 19 de junho, a marca de 500 mil pessoas. E é com muita tristeza que eu digo isso para vocês, porque são 500 mil famílias, 500 mil vidas. Nós não podemos considerar isso apenas números, são vidas, são pessoas que tinham uma família, que tinham uma vida, um trabalho, e eu quero começar deixando aqui os meus sentimentos a todas essas famílias que perderam essas pessoas tão queridas por causa da Covid-19 e ressaltar aqui a importância de você se cuidar, de você evitar o contato, evitar aglomerações, usar máscara. Se chegou a sua vez, tome a vacina que está disponível para você, em nome de Jesus. Eu tomei a primeira dose, eu trabalho no setor aéreo, trabalho no aeroporto aqui em Belo Horizonte, então tive a felicidade de tomar a primeira dose, vou tomar a segunda ainda, mas a gente está vendo que algumas pessoas desprezam a letalidade dessa enfermidade, dessa doença, que contagia muito rápido e que tem feito muitas vítimas no Brasil e no mundo. Então, eu deixo aqui esse alerta e eu quero começar com uma oração em favor das famílias que perderam essas vítimas, para que Deus conforte o coração de todas elas e para que nós possamos, num tempo breve, termos um tempo favorável e que possamos nos reunir novamente, que possamos estar juntos novamente, mas com segurança, com saúde, não forçando a barra como alguns querem forçar aí, mas nos reunirmos de forma segura, de forma consciente. Amém? Eu queria orar nesse momento, no nome de Jesus. Você pode colocar, tanto você que está aí no Instagram, como você que está aqui no YouTube, você pode colocar o seu nome, de onde você está falando, coloca o seu pedido de oração, e eu sempre peço que vocês compartilhem, né, esse vídeo. Dá para compartilhar no YouTube, dá para compartilhar aqui no Instagram, com as pessoas que você quer que sejam alcançadas pela palavra de Deus.
Então vamos orar, né? Tem uma pessoa colocando ali, a Cibele Costa colocou, acabou de falecer uma amiga, oremos por ela e pela família, né? Orar por todos aqueles que foram atingidos, irmãos. Tem pessoas desempregadas, tem pessoas passando por necessidades. E se você puder, levante a sua voz junto com a minha aí em oração, tá? Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê dias melhores. Pai amado e querido, é com muita tristeza, Senhor, que nós recebemos nessa semana a notícia de alcançarmos essa marca de 500 mil vidas ceifadas por esse vírus terrível que é o Covid-19. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia das nações, tenha misericórdia das pessoas aqui no Brasil, principalmente, que lutam contra essa enfermidade. Dê sabedoria aos nossos governantes, compaixão a eles, para que tomem as decisões corretas e que essa pandemia seja controlada, Pai, no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia daquele que, por necessidade, tem que sair para trabalhar e acaba se expondo. Não deixe que ele se contamine, não deixe que ele leve essa doença para a casa dele, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, aquele que está aguardando por um leito de UTI, aquele que está se recuperando, visita aqueles que estão entubados e traga a cura, traga a restauração e não deixe que nenhuma vida seja ceifada. E aqueles que, por alguma forma, foram atingidos na sua área financeira, nesse tempo de pandemia, que o Senhor dê a eles sustento. Traga os recursos necessários para que essa família seja guardada pelo Senhor. Em nome de Jesus, de alguma maneira, traga o alimento, o dinheiro para pagar a água, a luz, o remédio. Não deixe que eles fiquem desamparados, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor traga consolo, conforto e esperança às famílias enlutadas, às famílias que perderam seus entes queridos. Que eles sejam alcançados pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer ao irmão Manuel Pérez pela sua oferta, né? Que Deus abençoe. Se você quiser abençoar o nosso ministério, irmãos, nós temos Pix, nós temos o Apoia-se, temos uma conta jurídica, então fique à vontade, caso você queira nos ajudar. Uma outra forma de nos ajudar é se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhando essa mensagem com os seus contatos, ou então adquirindo esse livro aqui, olha, que é o Recomece a Viver. Um livro que eu escrevi junto com o Gabriel Oliveira, com meu filho Gabriel Oliveira. Olha ele aqui, ó. Segue ele aí no Instagram. E nós escrevemos esse livro antes da pandemia. Compilamos aqui 365 mensagens, uma mensagem para cada dia do ano. Então você, quando adquire esse livro, através do site da editora UpBooks, você está abençoando o nosso ministério, você também está sendo abençoado. É claro, temos as nossas despesas, como qualquer ministério. Não temos feito cultos presenciais, como algumas igrejas têm feito, mas louvamos a Deus pela oportunidade, né, de nos conectarmos com vocês que acompanham os nossos cultos, as nossas mensagens através das redes sociais. Deixa eu mencionar aqui, não dá para mencionar todos os comentários, né? A Celi Rodrigues está pedindo aqui oração pela saúde emocional dela. Muitas pessoas têm sido atingidas na sua vida emocional nesse tempo de pandemia. E
Nós vamos orar por você, irmã Celi. Agradecendo a Sandra Lavor pela oferta, não é? Que Deus abençoe você, multiplique as suas finanças, viu, Sandra? Em nome de Jesus. E eu estou feliz porque já tem... aqui no YouTube são 490 pessoas online, 494 agora. E no Instagram, 108 pessoas. Glória a Deus, eu fico muito feliz, né, por ter essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Eu sempre começo o nosso culto, né, antes da palavra, eu faço uma breve reflexão aqui. Eu tenho feito uma reflexão no livro de Provérbios. Hoje é dia 20, então eu fiz uma reflexão em Provérbios capítulo 20, e eu quero compartilhar com vocês. Obrigado, irmã Andréia, pela oferta, que Deus multiplique na sua vida. Essas pessoas sempre nos abençoam aqui, irmãos, e essas ofertas nos ajudam, né, a investir mais nesse ministério. Essa semana eu comprei uma câmera e estou transmitindo pelo YouTube através dessa câmera nova. Então, você pode perceber aí uma melhora no sinal, na imagem, né? E no som também. Não tem aquele tanto de fio atravessado aqui. E isso me fez liberar um dos microfones aqui para a transmissão no Instagram. Com isso, mais vidas são alcançadas. Provérbios capítulo 20, eu separei alguns versículos aqui, que Deus falou mais ao meu coração. Eu estou usando duas versões aqui. Uma versão é a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E a outra versão é uma Bíblia que chama A Mensagem. E ela é muito interessante, que ela traz uma linguagem contemporânea que expressa de uma forma assim bem objetiva aquilo que Deus quer falar, né? Então, o versículo 1 diz assim, olha, eu vou ler primeiro na versão Nova Tradução Linguagem de Hoje. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Salomão fala aqui da importância de nós permanecermos sóbrios, de não nos embriagarmos. Olha na versão a linguagem como que diz. O vinho torna você mau. E a cerveja faz de você um briguento. E as pessoas bebem porque uma bebida fraca não tem muita graça. Então, o vinho torna você uma pessoa má e a cerveja faz de você uma pessoa briguenta. Olha que interessante. Versículo, não vou mencionar todos, só alguns aqui. O versículo 3 diz assim, olha, é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. E na outra versão diz assim, evitar brigas é marca registrada dos que têm bom caráter. Você é uma pessoa de bom caráter, você deve evitar brigas. Aqueles que têm bom caráter evitam brigas, mas os insensatos gostam de brigar. Outros que eu quero mencionar aqui, versículo 18 e 19, diz assim, os conselheiros são importantes para quem quiser fazer planos. Quem sai à guerra precisa de orientação. Se você está fazendo planos, seja em qualquer área da sua vida, você precisa de conselhos. Tem pessoas mais experientes que você, tem pessoas que já passaram por situações que você está prestes a enfrentar, que podem ajudar você a estabelecer os seus planos. O verso 19 fala assim, quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Evite as pessoas que falam demais. Olha que interessante, irmãos. Às vezes a gente acha que a Bíblia é um livro de história, um livro que tem que contextualizar tudo. Não, tem alguns recados de Deus contidos na Bíblia que são diretos. Evite pessoas que falam demais.
É o que Salomão está dizendo aqui. E Salomão foi o homem mais sábio da terra. Deixa eu ler mais um aqui, olha. Versículo 25 diz assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Antes de fazer um voto a Deus, pense nas consequências. Será que eu vou cumprir? Será que eu vou conseguir cumprir esse voto? Por exemplo, a pessoa faz um voto de, sei lá, de se abster de café. Eu vou ficar um mês sem tomar café e faz um voto a Deus e começa. Antes de fazer o voto, pensa assim, eu vou conseguir? Porque se você não conseguir, é melhor que você não faça o voto. É o que diz a palavra. Vou fazer um voto de ficar um mês sem comer carne e você é igual uma onça para comer carne. Então é melhor não fazer. É o voto do tolo. Ele começa o voto, mas depois não consegue ir até o final, sabe? Então, são coisas que Salomão nos ensina. E para encerrar, né, eu gostei muito do verso 29, você vai ver por quê. Versículo 29 diz assim, olha: a beleza dos jovens está na sua força. Ou a juventude pode ser admirada pelo seu vigor. Mas a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos. Aí eu gostei, por causa dos meus cabelos brancos. Tem uma versão que fala assim: os cabelos brancos são o orgulho do homem. Então, são coisas que nós aprendemos, né, com a Bíblia. Às vezes, tem pessoas que querem esconder os seus cabelos brancos. A Bíblia fala que isso é orgulho. É sinal de que você viveu, é sinal de que você é uma pessoa experiente, é sinal de que Deus guardou a sua vida até hoje, por isso você está vivo. É sinal de que você tem uma história para contar. Tudo isso são os cabelos brancos, tá bom? Eu não estou recriminando as mulheres que pintam cabelo, não. Fique à vontade, né? Mas cabelos brancos é um sinal de que Deus guardou a sua vida até hoje. É orgulho para aqueles que os têm. Obrigado a todos que estão ofertando, né? Elimar, obrigado, Elimar, pela sua oferta. Andréia Souza, eu já mencionei aqui, a Sandra, o Manuel Pérez, né? Já falei também. O Pix para ofertar é o CNPJ do nosso ministério, ele está na descrição do vídeo, tá bom, Michele? Está na descrição do vídeo, é o Pix aí do nosso, da nossa igreja, né? E você pode fazer a sua oferta aí, caso você queira nos abençoar. Irmãos, eu queria hoje compartilhar... Ah, tá, estão perguntando aqui das canecas. Ah, não, os carecas, não é caneca, é careca. Tem o efeito na visão também. Os carecas também, né? O motivo de não terem cabelos é orgulho também, é sinal que já tem uma experiência, a mesma coisa, né? Aí vai da genética da pessoa. Em relação a essa caneca aqui, nós fizemos algumas, mas não estamos vendendo, porque o frete torna elas muito caro para chegar até as pessoas. Então, sempre que nós temos culto presencial aqui em Belo Horizonte, nós comercializamos essas canecas, né? Caneca parece com careca, né, irmão? Dá um desconto. Irmãos, deixa eu compartilhar uma palavra do Senhor com você, algo que Deus colocou no meu coração para esse dia. O texto é um texto dos evangelhos que está no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus.
ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Sobre a tua palavra nós lançaremos as nossas redes. O tema da mensagem é águas profundas. Versículo 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eu farei de você um pescador de homens. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É uma passagem que muitas pessoas conhecem e eu mesmo já preguei algumas vezes nessa passagem, mas Deus sempre fala ao meu coração de uma forma assim muito especial quando eu leio os evangelhos. E o efeito que a palavra de Deus produz tem mais a ver com o coração das pessoas do que com o pregador. Essas centenas de pessoas e milhares de pessoas que vão assistir depois esse vídeo, cada uma delas vai receber a palavra de Deus de uma maneira e será tocado por Deus de uma forma. Mas isso não tem a ver com o meu desempenho aqui como pregador, a minha eloquência, a minha voz, que muita gente gosta. Não é isso. Tem a ver com o seu coração. Então, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus prepare o seu coração para que essa palavra ela provoque um impacto positivo na sua alma, no seu espírito, que você seja transformado, que o seu caráter seja mudado conforme a imagem e semelhança de Deus, que essa palavra nos torne mais parecidos com Jesus. O tema é águas profundas. Irmãos, muitas vezes Deus não vai necessariamente nos levar a fazer algo novo, mas ele vai nos enviar de volta ao que nós já estávamos fazendo, só que dessa vez com Jesus ao nosso lado. Repare que aqueles homens estavam pescando, tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada. Jesus não disse para eles assim: olha, desistam desse negócio. Tente uma outra coisa na sua vida, porque isso aí que você está tentando não dá certo. Pelo contrário, Jesus os levou a tentar novamente, só que dessa vez com Jesus no barco. Deus, ele quer estar no comando da nossa vida. Deus não quer estar somente no comando da sua vida espiritual. Tem pessoas que resumem a vida dele com Deus a um culto de domingo,
a um momento, a 1 hora ou 1 hora e meia no domingo, e o resto da semana ele se esquece de Deus. Mas Deus quer estar no comando da nossa vida. Não somente na vida espiritual, que tem a ver com a nossa salvação, mas também Deus quer estar junto a você na sua vida profissional, na sua vida familiar. Deus quer estar junto de você lá no seu trabalho, quando você desempenha as suas atividades. Tem pessoas que acham que a hora que vão para o trabalho, ela vai sozinho. Não, Jesus, fica aqui. Domingo eu encontro com você. Não. Jesus quer estar ali no seu trabalho, no seu local de trabalho. Ele quer estar também na sua vida familiar. Jesus quer conduzir, Jesus quer fazer parte dos seus relacionamentos familiares, da sua vida com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos. Jesus quer fazer parte disso. Jesus quer fazer parte da sua vida financeira. Tem gente que quando estava quebrado veio para Jesus. E agora que as coisas aprumaram para ele, ele não lembra de Jesus, não lembra de Deus, não lembra da obra do Senhor. Deixou de ser uma pessoa generosa e se tornou uma pessoa gananciosa, avarenta. Então, seja em qual área for, Jesus quer fazer parte da sua vida. E uma coisa que me chama a atenção aqui, Jesus queria operar um milagre. Ele queria se revelar para aqueles homens que estavam prestes a segui-lo, que seriam os seus discípulos, que seriam os apóstolos. Mas antes de fazer um milagre, Jesus se assentou e ensinou para eles. Porque enquanto a multidão ouvia a mensagem, os discípulos também ouviram. Simão, que seria chamado de Pedro, se assentou ali e ouviu a palavra. Tem pessoas que querem os milagres de Deus, mas não querem aprender de Deus. Não querem se assentar para ouvir Jesus. Pessoas que vão para a igreja, que vão para as reuniões, para os cultos, para os montes, em busca somente das bênçãos, mas que, na verdade, Jesus quer primeiramente ensinar a elas. Amém, meus irmãos? Precisamos aprender de Jesus. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda dele. Vá até Deus não somente com o intuito de receber algo material. Deus pode sim abençoar a sua vida, prosperar você, mas mais do que isso, Ele quer a sua salvação, Ele quer ensinar a você. Então, quando Jesus se assenta e começa a ensinar, as pessoas começam a aprender dele. Para aprender de Jesus, nós precisamos ter um coração ensinável. Um coração quebrantado, um coração disposto a se inclinar. Para chegar até Deus, nós precisamos nos despir do nosso orgulho, da nossa arrogância. Tem gente que está há tanto tempo no evangelho que ele acha que não tem mais nada para aprender. Não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer que você esteja apto para ouvir aquilo que Ele quer. Pastor, mas eu já ouvi essa mensagem tantas vezes. Pois é. Por que Deus está levando a gente a refletir nela hoje? Talvez porque nós não estamos praticando. Talvez porque tem algo ainda para ser aprendido aqui em Lucas 5. Então, antes de Deus operar um milagre na sua vida, Ele te chama para aprender dele. Antes de Jesus operar aquela pesca milagrosa que ficou registrada na Bíblia, Ele primeiro ensinou as pessoas. Amém? Jesus pegou um barco emprestado, se afastou, sentou ali naquele barco para que ele pudesse ensinar as multidões. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que aqueles homens
que estavam no barco, eles estavam vindo de um momento de fracasso. Eles tinham tentado pescar a noite toda sem sucesso. Eles vinham de um fracasso. Deixa eu falar um pouquinho sobre os fracassos. Todos nós um dia já experimentamos o gosto do fracasso. É quando as coisas não saíram como nós esperávamos. E aí nós temos a sensação de que fracassamos. Puxa vida, eu esperava que eu conseguisse isso, eu esperava conseguir passar naquela prova, eu esperava tirar carteira de primeira, eu esperava que o meu casamento fosse diferente do casamento do meu pai e da minha mãe, mas eu vi que eu fracassei. Todos nós um dia já experimentamos o fracasso. Eu achava que seria um marido melhor, eu achava que seria uma esposa melhor, eu pensei que eu tinha condições de criar os meus filhos diferente, com diálogo, mas hoje eu vi que os meus filhos se afastaram de mim, não há diálogo, por mais que eu tente, por mais que eu force, eles se isolaram, eles criaram uma barreira que nos distancia. E aí nós sentimos o fracasso. Aqueles homens vinham de uma tentativa de pescar peixes, mas não pescaram nada. A sensação de fracasso. Nós fracassamos em muitas coisas, de muitas maneiras, e o fracasso é sempre algo muito doloroso, irmãos, porque ninguém entra em algo com a intenção de fracassar. Nós investimos em algumas coisas com a intenção de sermos vitoriosos, de obtermos êxito. E quando fracassamos, nós ficamos com um sentimento de culpa. Às vezes ficamos com um sentimento de vergonha. Imagina a pessoa que se divorciou, por exemplo, nessa pandemia. E agora ele fica pensando assim, como que eu vou encarar a minha família quando voltar à normalidade, quando voltarmos a nos reunir? Como é que eu vou no almoço de família? Como que as pessoas vão me encarar sabendo que o meu casamento acabou no meio da pandemia? Tem gente que quer que essa pandemia continue, porque ele não sabe como vai encarar as pessoas. Porque no meio da crise, ele experimentou fracassos. O fracasso nos faz sentir incapazes, ficamos frustrados e nos sentimos impotentes. E é interessante que muitas pessoas, quando fracassam em alguma área específica da sua vida, querem desistir de outras áreas. Mas isso é um erro, irmãos. O fato de nós termos fracassado em alguma área da nossa vida não significa que nós somos perdedores. Talvez Deus vai fazer com que você experimente o fracasso em alguma área, mas isso não significa que você é um perdedor. Talvez Deus quer tratar você naquela área específica. Eu conheço pessoas que servem a Deus, por exemplo, pastores, líderes, que são fiéis ao Senhor, homens que têm um ministério assim proeminente, mas que passam por lutas desafiadoras em suas famílias, nos seus relacionamentos, com seus filhos. Pessoas que muitas vezes vocês veem aqui nas redes sociais, na internet, nos canais de televisão, pregando a palavra, e eles devem continuar pregando a palavra, porque ali Deus tem feito com que eles sejam relevantes.
mas por trás eles enfrentam lutas. Lançaram as redes e não apanharam nada. Ah, então eu vou desistir de tudo? Não! Você continua sendo vencedor em Cristo. Essa sensação que vem sobre nós diante de um fracasso, ela muitas vezes não vem de Deus, irmãos. A sensação de que nós não somos bons como pais, como mães, que somos incompetentes para administrar a nossa vida, que a nossa vida, de uma forma geral, é em vão. Esse é um pensamento maligno. Quando essas coisas vierem à sua mente diante dos fracassos, lembre-se de quantas vezes você já foi vitorioso. Quantas vitórias Deus já concedeu a você? Quantas vezes você teve sucesso em áreas que eram difíceis, que as pessoas não apostavam que você conseguiria, mas você conseguiu. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, traga à memória as vitórias que o Senhor já concedeu a você. No versículo 5, quando Simão, Pedro, quando ele diz assim, olha, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Era como se ele estivesse dizendo, Jesus, nós nos acostumamos a lidar com o fracasso. Como pescadores, nós sabemos reconhecer quando o mar não está para peixe. Eu vejo aqui uma atitude de humildade, sabe? Da parte de Pedro. Embora o que eu quero ressaltar aqui é que nós não devemos nos acostumar, nos habituar com o fracasso, com a mediocridade. Mas a fala seguinte de Pedro mostra uma humildade, que ele diz assim, nós tentamos a noite toda, não pescamos nada. Nós fracassamos. Mas sobre a tua palavra, nós vamos tentar novamente. Eu reconheço a minha incapacidade, mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre. Então aqui fala de pessoas que se acostumaram com o fracasso. Pessoas que de tanto tentar desistiram. Os discípulos queriam guardar as redes. É isso que eles estavam fazendo. Mas Jesus estava os desafiando a irem para um lugar mais profundo, a buscar por águas mais profundas. Vamos tentar novamente. Mas Jesus, nós já tentamos a noite toda. Mas eu não estava no barco. Eu não estava junto com vocês. Entenda isso, irmãos. O fracasso faz com que a gente tenha vontade de desistir ou de seguir à margem daquilo que nós realmente poderíamos conquistar. Mas Deus nos chama hoje para mergulharmos de cabeça, para tentarmos novamente sobre a palavra de Deus. O convite de Jesus é: vamos para águas mais profundas e ali lancemos novamente as redes. Águas profundas fala de irmos mais longe, irmos além. Fala de buscar a Deus com mais intensidade. Fala de mergulharmos na vida com Deus como realmente devemos mergulhar. Sair de uma superficialidade e mergulharmos na intimidade com Deus. Amém? E ali lançarmos novamente as nossas redes. Eu sei que a resposta de muitas pessoas diante desse desafio é a mesma resposta de Simão. Eu já tentei, pastor. Eu já tentei a noite toda. Eu já tentei a vida toda. Olha, eu sei que você já tentou. Eu sei que tem coisas que muitas vezes na nossa mente nós já
desistimos, nós já não conseguimos enxergar o milagre de Deus. Só que eu sei que não foi por acaso que Deus trouxe essa palavra, sabe? É porque é para você tentar de novo. Antes, se assente para aprender com Jesus. Antes, convide ele para entrar no seu barco. Dê a ele o controle da sua vida. Às vezes a gente tentou muitas vezes, mas sem Jesus no barco. Mas hoje ele quer fazer parte da sua história. Ele quer entrar no barco da sua vida. Ele quer levar você a águas mais profundas, a intimidade. Jesus está dizendo assim, olha, eu sei que vocês já tentaram, mas vocês não fizeram isso comigo no barco, vocês não agiram sobre a minha palavra. Não desistam, não desistam. E a partir do momento em que Simão, Pedro, deu ouvidos a Jesus e obedeceu a Jesus, com Jesus no barco, eles pescaram tantos peixes que foi preciso outro barco ajudá-los. Aqui fala que a sua vida pode ser abençoada a ponto de abençoar outras pessoas. Um barco só já não era suficiente. E fala da generosidade. Aquilo que Deus nos dá, nós devemos compartilhar com as pessoas. Amém, irmãos? E aí eu fico pensando, né? Como aqueles homens experimentaram o sucesso. Como eles vieram de uma situação de fracasso, uma pesca infrutífera, não pescaram nada, não conseguiram nada, e de repente vão para uma pesca milagrosa. E aí nós começamos a refletir. O que mudou de uma pesca para outra? O barco? Não, o barco era o mesmo. O lago? Não, o lago também era o mesmo. As redes eram também as mesmas. Até os peixes eram os mesmos. Os mesmos pescadores. A única coisa que fez a diferença foi a presença de Jesus. Mas a presença dele faz toda a diferença. Eu me lembro daqueles filmes, né? E aí você pode até citar aí algum filme aí que você se lembra. Você já viu aqueles filmes quando um professor chega numa sala de aula problemática, uma escola caindo aos pedaços, mas aí com uma metodologia ele consegue transformar uma classe problemática em uma classe vencedora. Não mudou nada, não mudou o mobiliário da escola, não mudaram os alunos, não mudou a lousa, não mudou os livros, mudou somente o professor, o mestre. Me lembrei de um aqui, chama Ao Mestre com Carinho. É um filme antigo, mas que retrata isso. Tem outros, tem vários. Escritores da Liberdade é um outro. Era o mesmo barco, os mesmos pescadores, o mesmo lago, os mesmos peixes, as mesmas redes. Só que agora, Jesus estava no barco. E ele fez a diferença. Ele pode fazer a diferença na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. E eu fico vendo que o discurso pregado atualmente, na maioria das igrejas, não nos prepara para fracassar. Pelo contrário, diz que nós seremos vitoriosos em tudo. Mas eu quero dizer para você que pode haver um tempo de fracasso. Mas se você experimentou fracasso ou tem experimentado em alguma área da sua vida, não desista. Navegue para águas mais profundas. Versículo 4. Quando acabou de falar, quando Jesus acabou de ensinar, primeiro veio o ensino, primeiro veio a palavra, né? Mergulha aqui na palavra. Quando Jesus acabou de ensinar, ele disse para Simão: vamos para águas mais profundas.
E ali você vai lançar novamente as suas redes. Para nós recebermos as vitórias que Deus tem para nós, precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Muitas pessoas chegaram no Evangelho e somente molharam os pés, mas Deus quer que nós mergulhemos de cabeça. É um engano achar que basta você ter levantado a mão um dia, feito uma oração de confissão e está tudo certo. Não. Aprofunde-se no seu relacionamento com Deus, com Jesus, através da palavra. Todos aqueles que têm um encontro com Jesus mudam de vida. Águas Profundas fala de nos envolvermos mais, de consagrarmos mais a nossa vida, inteiramente a Deus. As grandes vitórias de Deus são para aqueles que o buscam com intensidade. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Oséias, capítulo 3, ou melhor, capítulo 6, versículo 3, a parte A, diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, para encerrar, já caminhando para o final dessa palavra, no versículo 5, uma coisa que me chamou a atenção aqui. No versículo 5, Simão, que depois se chamaria Pedro, ele se dirige a Jesus como mestre. Ele fala a Jesus, ele se dirige a Jesus como mestre. É o que está escrito. Lucas 5, versículo 5. Mas no versículo 8, depois que Jesus operou o milagre, depois que eles pescaram muitos peixes, Simão se refere a ele como Senhor e reconhece a si mesmo como pecador. Deixa eu ler com você, versículo 8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. A leitura é Lucas 5, do verso 1 ao verso 11. Então, nós vemos aqui uma mudança. Tem coisas que passam quase que imperceptíveis quando a gente lê a Bíblia. Mas primeiro Simão chama Jesus de mestre. Ou seja, é alguém que sabe ensinar, é alguém que tem muita coisa boa para ensinar. Mas depois do milagre, Pedro o reconhece como Senhor. Ele estava ali diante, não de um mestre, não de uma figura qualquer da história, como foi Buda, como foi Confúcio, como foi Maomé, Allan Kardec, não. Ele estava ali diante do próprio Deus. Por isso que ele falou depois: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todas essas pessoas que eu mencionei, esses líderes das grandes religiões, todos eles já morreram. Jesus está vivo. Jesus é o próprio Deus. Então, quando Pedro percebe isso, ele quer se afastar, porque ele se reconhece como alguém que é pecador. Nós somos pecadores. Paulo escreveu aos Romanos que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, não só perdoa os nossos pecados, como também nos faz pescadores de almas, pescadores de homens. E é isso que ele diz ao assustado Pedro: venha comigo, vinde após mim, e eu farei de você um pescador de homens, um pescador de almas. Nós vemos aqui, refletida nesse texto, a santidade de Jesus, a santidade de Deus e a miserabilidade humana, porque somos pecadores.
Mas Deus, por causa do nosso pecado, enviou o seu Filho Jesus para morrer por nossa causa. E Ele nos chama hoje a caminhar com Ele. A palavra diz que em seguida eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Depois que eles presenciaram aquele milagre, eles abandonaram tudo para seguir a Jesus. Peixe já não importava, barco já não importava, rede já não importava. O mais importante para eles era seguir a Cristo. E isso é o mais importante na sua vida. Você pode estar experimentando fracasso. Decida hoje seguir a Jesus. Eu não estou falando que todas as coisas vão se resolver, mas Deus fará com que você tenha força, com que você tenha o sustento, com que você receba o conforto, o consolo, o poder do Espírito Santo, e a sua vida será renovada, a sua fé será consolidada. Você pode viver um tempo novo, um tempo de sucesso com Deus. Eu não estou falando de sucesso financeiro, não estou falando que tudo vai se resolver na sua vida, não. Mas com Jesus no barco, você vai experimentar grandes vitórias. Essa é a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, né? Tem 924 pessoas nos acompanhando aqui pelo YouTube e 178 acompanhando aqui pelo Instagram. Eu quero orar. Se você quiser, se você sentir no coração, coloque nos comentários o seu pedido de oração. Aquilo que tem afligido você. As áreas na sua vida as quais você sente que tem fracassado. Jesus manda você lançar a rede novamente, porque Ele pode fazer com que você experimente uma pesca milagrosa, que vai abençoar não só a sua vida, mas os barcos que estiverem também ao seu redor. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Pai amado e querido, somos eternamente gratos, Deus, pela Tua palavra. Reconhecemos que o Senhor não é somente mestre, não é somente aquele que nos ensina, mas também é aquele que nos dá vida, aquele que pode fazer um milagre. Por isso entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós decidimos pela fé chamar o Senhor para dentro do nosso barco e Te seguir e nos encontrar com o Senhor. Faça parte da nossa história, reescreva os nossos caminhos, ó Deus, em nome de Jesus. Muitas pessoas, Senhor, que acompanham esse culto, ou que vão assistir ele posteriormente, na segunda, na terça, na quarta, durante a semana, têm experimentado fracassos. E experimentar esses fracassos tem trazido no coração dos meus irmãos um sentimento de derrota, de vergonha, de culpa, mas pela Tua misericórdia eu peço que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e traga um renovo ao coração dele e ao coração dela. Que eles possam, ó Deus, enxergar sob uma outra ótica aquilo que tem enfrentado na sua vida. Que Jesus faça parte da nossa história, que Ele esteja assentado no controle do barco da nossa vida. E pela Tua palavra nós lançamos novamente as nossas redes. Consagramos a Ti todas as áreas da nossa vida, Deus. Aquelas nas quais temos sido vitoriosos e aquelas nas quais temos fracassado. Se o Senhor quer nos ensinar algo, nos ensine. Estamos aqui assentados junto contigo. Sabemos que o Senhor é manso e humilde de coração e pode ministrar à nossa vida os Teus ensinamentos. Eu apresento cada família, Senhor, que está representada por essas pessoas, por essas mais de 1000 pessoas que nos acompanham. Que o Senhor dê a eles a cura, a libertação,
a restauração, não deixe que essa família seja destruída. Restaura, Senhor, esse relacionamento. Traga paz a esse lar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de compartilhar essa mensagem, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal e tenha uma semana de bênção na sua vida. Não desista. Lance a rede novamente. Vá para águas mais profundas e lance a rede novamente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto, se Deus assim o permitir.